A palestra de hoje tem como tema a ressurreição de Lázaro. Nós encontramos este trecho em João 11, de 1 a 46. Mas eu vou utilizar o livro O Redentor, de Edgar Armond, porque este livro eu acho muito interessante. Ele trabalha com a vida de Jesus de forma cronológica e em síntese. Também traz dados históricos bem interessantes para nós, e aí a gente consegue compreender bem direitinho tudo o que estava acontecendo lá na época de Jesus. Vou utilizar então este escritor narrando estes fatos. E ele conta: um emissário das irmãs de Lázaro vai falar com Jesus e diz que Lázaro está então pedindo socorro porque ele corre perigo. Jesus diz: esta enfermidade não é de morte, mas foi ordenada para a glória de Deus e de seu Filho. Passados 2 dias, Jesus vai até a região onde está as irmãs de Lázaro, onde Lázaro estaria. Mas quando ele chega, ele encontra as irmãs de Lázaro desoladas, porque Lázaro já havia morrido e seu corpo já estava encerrado na tumba. Ele diz a Maria de Betânia: teu irmão ressuscitará. Ela desacredita e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê nunca morrerá. É um trecho lindo. Então, ele segue para onde está encerrado o corpo de Lázaro. Mas existe um trecho importante neste contexto. Ele diz: esta enfermidade não é de morte, porque Jesus sabe que o corpo de Lázaro não estava morto, estava apenas em estado semelhante à morte, em estado de transe ou estado cataléptico. Provavelmente, Lázaro foi posto naquela condição para que todos, e isso aconteceu justamente através dos espíritos superiores que estavam naquele local. Então foi permitido que tudo isso acontecesse para que todos pudessem testemunhar o poder espiritual do Messias, ou então também como motivo de ensinamento sobre a imortalidade da alma. Então aí voltamos, Jesus então se deslocou para lá com as irmãs de Lázaro e com muita gente. Se nós recorrermos à série The Chosen, alguém aqui assistiu essa série, por favor? Vamos ver quantos. Vocês chegaram neste trecho de Lázaro? É um trecho muito lindo, estão todos lá na casa da família de Lázaro. Quando então aparece Jesus, eles se encaminham para aquele local. Chegando naquela caverna de pedra, e o corpo já está no local há 4 dias, Jesus solicita que seja retirado a pedra que serve como porta. Mas então Marta diz: Senhor, mas já cheira mal, demonstrando que possivelmente o corpo estava entrando em estado de decomposição. E quando Jesus fala: mas retirem a pedra, eles tiram a pedra. Jesus se concentra em prece e diz: Lázaro, vem para fora. Neste momento, todos podem observar o corpo ir se levantando aos poucos e caminhando para fora. Jesus então manda que retirem as faixas, porque Lázaro está todo enfaixado. Retirem as faixas. E quando retiram as faixas, Lázaro pode avistar Jesus meio confuso. Então ele caminha até Jesus e lança-se a seus pés. Na série, ele abraça Jesus. Lázaro, consciente, então recorre ao abraço caloroso do Mestre Jesus. Mas Kardec nos explica este trecho. Nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4. Lá nós temos informações de que ressurreição pressupõe o retorno à vida de um corpo que já morreu. Então, se realmente este corpo já morreu,
Aí utilizavam o termo ressurreição, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, ainda mais quando os elementos desse corpo já começam a ser absorvidos pela natureza. Então, no caso, como eu disse, quando está entrando em decomposição. Então, aí nós vamos falar que isso é impossível. Reencarnação é o retorno do espírito ou alma à vida corporal num corpo novo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. O mentor diz assim, ora, para ficar bem claro, precisa acontecer uma gestação. Precisa disso para falarmos que, olha, é uma reencarnação. Então veio do mundo espiritual, se ligou a este corpo em formação no ventre materno. Então nasce este corpo e aí está acoplado espírito e corpo completamente novo, completamente formado para as suas necessidades evolutivas. Vamos utilizar também o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, porque Caibar Schutel fala para nós que esta narrativa de Lázaro traz para nós a morte no seu aspecto físico e psíquico. Existe a morte de um corpo que fisicamente realmente morreu e não tem mais condições de retornar à vida. E existe o aspecto psíquico da morte, que foi o caso de Lázaro. É um fenômeno cataléptico. Então, Caibar vai explicar para nós o que é isso. Estado cataléptico pode acontecer de 2 horas a 4 ou 5 dias. Vejam, é muito tempo, não é? E na catalepsia, este corpo vai ter todas as aparências de morte. Ele vai apresentar rigidez, ele vai apresentar insensibilidade, perda de inteligência, vai apresentar aspectos cadavéricos, entre outras coisas. E então Caibar fala, isso era muito comum na Judéia, justamente onde os enterros eram imediatos. E aí eu pergunto para vocês, o que será que acontecia? Caiu duro aqui, tem todas as aparências de morte, imediatamente eles vão falar assim, pode enterrar, morreu, é imediato, pode enterrar. Mas ele estava em fenômeno cataléptico, ele estava morto? Não, e foi enterrado vivo, foi enterrado vivo. E isso era muito frequente. Toda vez que eu dou essa palestra, alguém sabe o nome de um artista que foi enterrado vivo. Eu acho que na década de 60, alguém lembra o nome dele? Sérgio Cardoso. Eu nunca consigo me lembrar, gente. Toda vez falam para mim, eu não sei porquê, acho que é para vocês auxiliarem. Então, Sérgio Cardoso passou por este fenômeno cataléptico e foi enterrado vivo, lógico. Então, desenterraram o caixão e viram as marcas. Então, vamos imaginar a sensação, a angústia e o pavor. Então, tudo acontecia com aqueles enterrados vivos. E aí, então, Caibar Schutel continua explicando para nós que Jesus, conhecendo a natureza de Lázaro e as crises pelas quais ele estava se submetendo, isso claro, porque ele era amigo de infância daqueles 3, era amigo de Lázaro. Ele sabia o que acontecia com Lázaro. Sem contar que Jesus tinha dupla vista ou clarividência excepcionais. Lembram-se do caso do jumento e da jumentinha? Ele estava muito distante daquele local e ele sabia perfeitamente bem como que os discípulos iriam encontrar o jumento e a jumentinha. Então Jesus via a muitas distâncias. Ele sabia que Lázaro não estava morto. Ele conhecia a moléstia que afligia aquele seu amigo Lázaro. Jesus conseguiu perceber que não havia ruptura dos laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo. Enquanto este espírito estiver ligado pelo cordão fluídico ao corpo, ele está morto? Não, ele está vivo e por isso Jesus tinha tanta certeza. Vamos nos lembrar que aconteceu isso em outras situações. No caso do filho da viúva de Naim e também no caso da filha de Jairo, que Jesus consegue despertá-los com a voz firme e imperiosa.
Vamos trabalhar agora com o livro A Gênese, no capítulo 14, porque lá Kardec fala para nós: a volta corporal de indivíduo realmente morto é então contrário às leis naturais. Nós que seguimos a doutrina espírita, nós seguimos uma doutrina que é ciência, filosofia e religião. Então nós temos toda a nossa fé raciocinada apoiada nos fatos científicos. Então Kardec diz: isso é impossível. Se este corpo realmente está morto, ele não pode voltar à vida. Mas nós precisamos compreender a ressurreição, que é esta palavra ressurreição, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Ressurreição como ressurgir, como reaparecer. Então a gente vai levar isso em conta e lembrar que Moisés e Elias reapareceram no Monte Tabor no caso da transfiguração. Lembram-se? Jesus estava com os dois, eles reapareceram. Jesus ressurgiu, reapareceu em Jerusalém por diversas ocasiões após a sua ressurreição e ficou 40 dias reaparecendo, dando a certeza da imortalidade da alma, que ele estava vivo, iluminado e que ele seguia com a propagação da paz, da esperança e da fé para todos. Mas eles reapareceram. Então, desta forma, morreram os corpos carnais e ressurgiu o corpo espiritual. Então, nós vamos afirmar que a imortalidade é um privilégio do corpo fluídico ou espiritual. Isso prossegue com o espírito. O espírito estará sempre envolvido por seu corpo fluídico ou espiritual. Isso é que é eterno. Então, enquanto este corpo aqui se abala, este corpo aqui padece e perecerá, e um dia ficará aqui, eu, Paulo, Espírito Eterno, prosseguirei. Então, eu posso ressurgir, posso reaparecer, e aí vocês vão falar: está ressuscitada a partir do corpo espiritual. Assim fica mais fácil da gente entender. Então aí ele diz: a ressurreição de Lázaro foi uma manifestação física do poder de Jesus. Agora, a ressurreição de Jesus foi uma graça da sabedoria divina. Vamos finalizar toda essa história trabalhando o nosso íntimo a partir destes ensinamentos do Evangelho. E vamos utilizar o livro Estudando o Evangelho com Martins Peralva. E ele diz: nós também, retirada a pedra do egoísmo, podemos ouvir, meio confusos, o verbo amoroso de Jesus, convocando-nos à luz, requisitando-nos a verdade. Vacilantes, semi-despertos. Como Lázaro, estávamos com os olhos fechados. Nossos olhos nada percebem. Estávamos como mortos para as realidades da vida. E assim nós trazemos a reflexão de hoje. Quantas vezes nós estamos confusos, nós estamos desesperados, nós estamos vivendo uma vida onde tudo parece sempre igual. É como se nós não estivéssemos vivendo, como se estivéssemos sobrevivendo. Nós vamos empurrando, sabe? Fala assim: tá bom, eu não aguento mais, Senhor, mas vamos lá, mais um dia. E aí eu acordo e me movo de forma automática, porque tem de ser. E aí eu chego aqui, num local religioso, e começo a ouvir as frases evangélicas. Eu começo a sentir as inspirações da espiritualidade amiga. Pouco a pouco, é como se esta luz fosse clareando a minha mente. E eu pergunto a vocês: vocês já conseguiram despertar a partir desta luz espiritual? De repente, você chega aqui um belo dia e fala assim: por que eu não tinha percebido isso antes?
Por que foi que eu não me dei conta de que eu podia ter feito tudo diferente? Nossa, tem tanta coisa para fazer. Eu podia estar sendo útil há mais tempo. Por que eu não percebi que a minha família precisava de mim? Por que eu não percebi que o meu trabalho é tão rico em ensinamentos? Eu só reclamava. Por que eu não percebi que estavam precisando de mim e eu posso ajudar? Nossa, isso daí eu posso fazer e eu gosto de fazer. Eu gosto de ser esta pessoa que eu sou e eu posso ser benéfica para as outras pessoas. Aqui todo mundo já percebeu isso? Teve gente que fez assim acanhado e teve gente que fez assim, ó. É isso que esse escritor está falando. Que de repente a gente vai receber este despertar da consciência e ele está fazendo uma analogia com este Lázaro, que está como morto, como nós vivendo por viver. E ele prossegue: necessitamos de quem retire as faixas mentais que nos impedem a visão maior. As faixas de egoísmo que geram ambição, que geram orgulho, que geram inveja, que geram ódio, que conservam ilusões. Nós precisamos, muitas vezes, de alguém para retirar estas faixas. Nem sempre a gente consegue retirar sozinho. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados a viver assim. Nós viemos de famílias, de culturas, num país onde as pessoas caminham como gado. Elas só executam aquilo que foi solicitado e não conseguem olhar para os lados. Estão cegas no mundo material. É normal que nós tenhamos aprendido a batalhar, só batalhar pelos bens materiais, competindo uns com os outros. É muito natural que as pessoas tenham ensinado para nós que nós todos aqui somos inimigos. Que se você conquistar algum lugar bom no mundo, você está me atrapalhando. Então eu preciso puxar o tapete dela. Ninguém me ensinou na minha casa que eu tinha que ser serva e ter que lavar os pés de todos para realmente me humilhar e ser grande no reino dos céus. Ninguém me ensinou isso. Eu não sabia perceber. Então eu preciso que alguém tire as minhas faixas e me solte para que eu possa caminhar com liberdade. Isso pode acontecer através dos meus amigos espirituais, através do sono, através do contato que eu tenho aqui no Centro Espírita. Quando eu estou trabalhando na causa nobre e eu me sinto tocada, às vezes, só de ver um irmão que padece, eu me sinto tocada e eu desperto por uma irmã querida que me dá um abraço gostoso e ela, assim, está tirando as minhas faixas. De alguma forma eu vou despertar. Mas eu preciso também desejar que isso aconteça. Então ele diz: não basta que retire a pedra para eu sair da tumba, porque eu vou sair toda enfaixada. Eu ainda preciso ter uma outra postura. Então ele fala, é imprescindível andar, marchar, sair da tumba. E para sair da tumba, exige esforço da minha parte. Eu preciso desejar. O mentor está falando aqui para mim que nessa hora ele está falando com todas as pessoas que passaram ou passam por depressão. Ele está falando que este trecho aqui também está relacionado com as pessoas que estão com melancolia. E as pessoas estão achando que não vão conseguir um emprego porque já estão há muito tempo desempregadas. Que não vão conseguir se reconciliar com seus familiares porque estão sempre em desavença com eles. Então, quando a gente acha que está tudo perdido, não está. A gente só não está conseguindo enxergar porque está enfaixado. Tira isso. Tenta olhar de uma forma diferente, mas é preciso marchar de forma consciente e esclarecida. A gente só se esclarece com quem? Com Jesus, porque Ele é o caminho. Ele nos guiará. Então diz, o serviço com Jesus pede devotamento, renúncia e boa vontade. Eu falei devotamento e renúncia. Muitas vezes é me deixar de lado, deixar tudo o que eu desejo de lado, só assim eu vou conseguir sentir tudo isso que é mais importante do que eu neste mundo.
Não sou eu, somos nós. Nós é que importamos nesse mundo, todos juntos. E ele diz, empenhemos todo o esforço na ascensão com o Mestre. Para fechar, um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, porque Emmanuel não podia ficar de fora do meu trabalho. Então ele diz, o regresso de Lázaro à vida é símbolo de todos os trabalhadores da terra, todos. Dos criminosos que estão arrependidos, dos pecadores que se voltam para o bem e entendem o verbo recomeçar. E assim a gente reflete para fechar. Nós regressamos, nós reencarnamos e nós tivemos a oportunidade de um recomeço. Só de podermos ter renascido, nós tivemos a oportunidade de um recomeço. Mas este recomeço só vai fazer jus se nós tivermos clareza mental e estivermos despertos para as verdades da vida, para as realidades da vida. Se eu estiver como morta andando por aí, e aí o mentor fala, vocês não se impressionam com aqueles nossos irmãos da Cracolândia? Com todas aquelas visões de pessoas que estão tão envolvidas com a viciação, que parece que não estão enxergando nada. Ele diz, para a espiritualidade de luz, muitos de nós somos como eles. Porque eles entregam valores, eles entregam inspirações, eles tentam direcionar para um caminho de elevação e mesmo assim nós não enxergamos nada. Então, que possamos realmente nos sentir envolvidos com a espiritualidade mais elevada. Retirarmos estas faixas que estão nos aprisionando há tanto tempo ou até há tantas vidas. E que possamos caminhar de forma séria, conscienciosos, trabalhando para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que estão ao nosso alcance. Eu agradeço imensamente pela oportunidade que me foi concedida nesta noite. Agradeço a atenção de todos para que possamos finalizar, façamos uma prece. E nesse momento nós rogamos a Deus Pai que possa colocar no nosso contato mais íntimo estes seres iluminados que retiram nossas faixas mentais, que possam iluminar nossos pensamentos, que possam nos colocar à disposição estes valores integrais do ser desperto, que trabalha para o próprio aprimoramento, mas que também realiza nobres tarefas em prol dos seus irmãos. Senhor, que possamos caminhar como Lázaro para os braços do nosso amado Mestre Jesus e sermos como luzes ativas do bem, propagando a fé, a esperança e a caridade por todos os lados. Agradeço imensamente o trabalho de propagação da fé do meu irmão Erasmo. E todos os meus irmãos aqui presentes sintam-se tocados pela espiritualidade maior e possam levar a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.